Você já está cansada de saber que para fazer a sua produtividade diária funcionar, para colocar um motor no seu barquinho, para te dar direção, velocidade, controle, você precisa primeiro de um bom planejamento. Se você não estiver cansada de saber disso, você precisa assistir mais esse canal. Você não vai acreditar no tanto que você pode melhorar a sua produtividade diária para ter uma vida mais tranquila, equilibrada, feliz. Os últimos 2 vídeos desse canal te deram ferramentas incríveis para você melhorar a sua produtividade diária. Primeiro, foi o vídeo em que eu te ensinei uma técnica infalível de planejamento, a técnica das camadas. Se você ainda não assistiu esse vídeo, por favor, ele está ótimo e muito didático. Depois, eu te ensinei uma técnica para lidar com problemas práticos, para aquelas horas de executar o nosso planejamento em que a gente se depara com a triste ou feliz realidade da mulher moderna. Mais tarefas a serem realizadas do que tempo disponível. E aí, eu poderia te dizer o que todo mundo diz e que na prática a gente vê que não é tão simples quanto ouvir o outro falando. Talvez para os homens pode até ser que funcione, mas para nós mulheres, o buraco é bem mais embaixo. Coisas como priorizar, delegar, deletar, e isso tudo até tem sim o seu grau de valor e eficácia. Mas o fato é que muitas vezes a gente se depara com a seguinte situação: uma agenda cheia, lotada e na melhor das hipóteses, uma tarefa que precisa ser realizada. Não tem conversa. A técnica do gelo derretido vai te dar uma carta na manga poderosa e valiosa para esses momentos. Vou deixar o vídeo linkado aqui também, vale muito a pena assistir. Então, olha só os presentes que você tem nas mãos. Uma receita para dar o primeiro passo, um bom planejamento. Uma receita para problemas que surgem na hora da execução. Nossa, só com isso a sua produtividade já vai melhorar da água para o vinho. Mas e quando o problema vem de dentro, de nós mesmas? Aí parece que é 1000 vezes mais difícil de solucionar, não é verdade? Por exemplo, um clássico: realizar tarefas chatas, aquelas que não gostamos, que muitas vezes detestamos. Nossa, aí é sofrido. O nosso cérebro vira o nosso inimigo e nós mesmas começamos a sabotar a nossa própria produtividade. A gente começa com a procrastinação produtiva. Já ouviu falar em procrastinação produtiva? É algo mais ou menos assim. Imagine que a tarefa que eu precise realizar, chata, que eu não gosto, que eu detesto, seja lá a tarefa A. Eu identifico tudo quanto é tarefa que também é importante, que também é produtiva para fazer antes de fazer aquela tarefa A. Reconhece esse tipo de situação? Ah, mas agora eu tenho que fazer tal coisa. Ah, vou fazer primeiro aquela outra coisa lá que também é importante, aí depois eu faço isso aqui. Essa é a procrastinação produtiva. A gente até continua fazendo coisas produtivas, coisas importantes, mas não faz aquilo que precisa fazer, que a gente não gosta. Então começa assim, com a procrastinação produtiva, porque aí parece que a gente não está empurrando com a barriga. Depois vira falta de disciplina, falta de foco, falta de vontade, preguiça, dor de cabeça, TPM. Às vezes chega a parecer que a gente não faz um bom planejamento de propósito, que é para não dar tempo de fazer tudo aquilo que precisa, e aí a gente consegue deixar aquela tarefa odiada para, de preferência, nunca. O problema é que ela precisa, seja pelo motivo que for, ser feita. E quando já não dá mais para empurrar com a barriga, quando o prazo já está acabando, ou às vezes já até acabou, e a gente está com a tarefa atrasada, quando a gente se vê sem saída, vou ter que fazer, é aquele sofrimento. Ai, dá até vontade de vomitar. Ou talvez não chegue a tanto, mas vocês entenderam. Vou te ensinar qual a técnica que eu uso, como que eu faço para evitar que as coisas tomem essa proporção e arrasem com a minha produtividade. Sim, porque quando chega nesse ponto, se as coisas aconteceram mais ou menos nessa sequência, aí o estrago foi grande, com certeza. A minha técnica é o seguinte: logo que eu percebo que eu tô não gostando de fazer alguma coisa, que eu tô sempre querendo
inventar desculpas para não fazer, logo que eu percebo isso, eu não deixo aquilo crescer e se tomar aquela proporção, eu logo aplico a seguinte técnica. Se eu não gosto de fazer alguma coisa, então eu vou fazer essa coisa todos os dias. E sim, eu sei que parece um contrassenso, né? Se eu não gosto de fazer, eu não vou querer fazer nunca. Então eu faço exatamente o contrário. Quando eu não tô gostando de fazer alguma coisa, eu organizo a minha rotina e coloco aquela coisa para eu fazer todo dia. E por que mesmo parecendo um contrassenso funciona tão bem? Primeiro porque se eu vou fazer todos os dias, então eu consigo fazer só um pouquinho em cada dia. É quase como se fosse uma técnica do picadinho. E se você não sabe o que é a técnica do picadinho, vou deixar também o link aqui para você entender essa técnica. Mas não é bem igual a do picadinho, é parecido, assim, como se fosse uma técnica prima do picadinho. E aí, por eu fazer só um pouquinho, o meu cérebro, que já estava querendo impor ali uma resistência, não sei bem porquê, não é assim? Às vezes a gente não sabe muito bem por que a gente não gosta de alguma coisa, a gente só não gosta. Aí o meu cérebro, que já estava querendo colocar essa barreira, ele não tem como resistir a uma coisa que é tão pequenininha, que vai durar um tempo tão curto. O cérebro não consegue. Experimente que você vai ver. Tem até explicações neurocientíficas de por que o nosso cérebro não impõe resistências a coisas tão pequenininhas, tão inofensivas, mas não vou abordar nesse vídeo hoje, porque senão fica muito extenso. Mas experimente que você vai ver na prática. O segundo motivo que faz essa técnica meio estranha funcionar é que tudo na vida é uma questão de hábito. O ser humano vive em torno de hábitos. E o hábito, o costume, ele tem um poder de meio que nivelar todas as coisas. Como assim? Você já percebeu que uma coisa que a gente gosta muito, que nos deixa muito feliz, muito alegre, se a gente faz todos os dias, aquela intensidade da alegria, da felicidade vai diminuindo? O clássico é uma comida, se a gente come todo dia, aquilo ali vira normal, porque a intensidade daquele prazer, ele diminui. Mas a gente pode usar isso a nosso favor com o outro extremo. O hábito, ele também vai fazer a mesma coisa com o sentimento que não é tão bom. Então, por exemplo, uma coisa que eu não gosto muito de fazer, que me causa aquele incômodo, se eu faço todo dia, se aquilo para o meu cérebro se torna um hábito, o nível de intensidade daquele sentimento que é incômodo também vai ser amenizado. O hábito, ele meio que tende a colocar todo mundo no mesmo nível, ele tende a nivelar ali todas as coisas. E aí a gente pode usar isso a nosso favor. Por isso que essa técnica que eu uso funciona tão bem. Comigo, pelo menos, é assim. Vou dar um exemplo prático de uma coisa do meu dia a dia que eu não gosto e que assim que eu percebi, eu já comecei a aplicar essa técnica, que é limpar o banheiro. Eu odeio limpar o banheiro. Não aquela parte ali do vaso sanitário, não, aquela parte do box onde a gente toma banho, que tem que esfregar as paredes, porque senão fica aquela gordura, tanto dos produtos quanto a nossa própria gordura corporal, box, sabe? E aí, assim que eu percebi que o meu cérebro estava começando aquele ciclo, toda vez que era vez de limpar o banheiro, surgia um imprevisto. Hoje eu tô com dor de cabeça, hoje tá muito frio, hoje tá muito calor. O que eu fiz? Coloquei aquela atividade na minha rotina todos os dias. Então eu faço o seguinte, todos os dias, antes de tomar banho, imediatamente antes, não chega a ser durante o banho, é antes, eu limpo uma parede do banheiro. Só uma. Super rápido, super fácil, só que eu faço isso todos os dias. Então dessa forma o banheiro fica sempre limpo, porque rapidinho eu já tô limpando aquela mesma parede de novo. Resultado? Agora o meu cérebro nem liga pro trabalho limpar o banheiro. Se tornou um hábito. E é tão rapidinho que o cérebro sequer cogita em pôr qualquer tipo de resistência àquela atividade. Confesso que eu fiz isso também para a história de limpar janelas. Foi a mesma coisa. E eu sempre fico ligada, quando eu começo a perceber que o meu cérebro tá querendo impor resistência a algum tipo de atividade, seja ela qual for, eu já faço isso imediatamente. Se eu não gosto, eu faço todo dia. Se você não se inscrever nesse canal, com esse tanto de técnicas que eu te ensino por aqui, não vou nem falar nada. E deixa o seu like, mas só se você quiser, porque também você não é obrigada a nada.
Beijos, sua linda. Até o próximo vídeo.